Bem, para quem nos ouve hoje, vamos começar por imaginar a atual conformidade corporativa de dados. E pensem nisto como um segurança de uma discoteca tradicional. Aquele com a lanterna na mão. Exatamente. Aquele segurança gigante, de lanterna na mão, a tentar verificar cartões de cidadão à porta. Pois o humano posicionado ali como última linha de defesa, não é? Perante uma enchente completamente avassaladora de dados e de requisições. É isso. Só que o grande problema agora, é que a evolução da clonagem digital chegou a um ponto onde as credenciais que são apresentadas na porta se tornaram impossíveis de distinguir das originais. Sim, absolutamente indistinguíveis. A foto está imaculada, o holograma reage à luz, os metadados cruzam na perfeição. Ou seja, o sistema de segurança colapsa completamente pela base. E colapsa porque quem está a fazer a verificação não tem qualquer hipótese técnica de saber que a informação base já foi corrompida. Claro. O validador está essencialmente a operar com uma confiança total sobre uma mentira perfeita. Uma mentira perfeita. E é precisamente por isso que a nossa análise detalhada de hoje se foca num artigo fascinante do Maurício Risari. Foi publicado no LinkedIn a 11 de maio de 2026 com o título Compliance Evolution: From GDPR Oversight to Three-Layer Distributed Verification. Um texto que entra precisamente nesta ferida estrutural de que estavas a falar. É uma transição forçada, certo? Sem dúvida. A tese central dele foca-se num ecossistema novo, apelidado de SYR Ajus, e estabelece que a transição que os mercados enfrentam agora não se resolve com meras atualizações de software. Aqueles patches de cibersegurança de costume. Exato. Isso já não chega. O que ele diz é que isto exige uma alteração profunda na própria engenharia e arquitetura daquilo que nós chamamos verdade digital, porque os processos manuais estão simplesmente a ser esmagados. Esmagados por milhares de milhões de pontos de dados falsificados e hiperrealistas. Completamente. Ok, vamos desconstruir isto, porque a primeira parte do texto do Rizzari ataca um pilar que, bem, a indústria e a regulação sempre trataram como um dogma intocável. O fator humano. O fator humano. Quer dizer, o artigo 22 do RGPD exige intervenção humana para decisões automatizadas. As diretrizes do NIST exigem aquele controle duplo em operações críticas. Pois exigem. Então, se toda a arquitetura legal e de segurança global se apoia na supervisão de carne e osso, como é que o autor justifica que esta abordagem não só falhou de forma dramática, como se tornou um risco? O que é fascinante aqui é a presunção estatística e cognitiva que essas normas carregam. A regulação assume que o supervisor humano tem uma capacidade inata de validação. Que conseguimos olhar e detectar o erro. Exato. Mas o Risari desmonta essa ilusão. Ele demonstra que, à escala atual e com a sofisticação dos ataques de inteligência artificial generativa, essa capacidade humana é nula. Zero. Zero. Uau. Porque a informação, quando chega ao ecrã do validador, já está num estado de perfeição forjada. Não há erros de ortografia, não há aquelas anomalias de formatação que o olho humano conseguia captar há uns anos. Mas espera aí. A premissa do controlo duplo não era precisamente garantir que a falha de uma pessoa ou de um sistema seria compensada pela análise de um segundo observador? Pois, num ambiente analógico ou de baixa complexidade, essa teoria até funcionava. Contudo, quando um dispositivo que já está comprometido envia um relatório para o painel de controlo, em 2026, esse relatório já leva à formatação correta. E leva aos marcadores de tempo esperados. Exatamente. Leva uma assinatura que imita um fluxo de dados legítimo na perfeição. Ou seja, a máquina que alimenta o supervisor já fabricou a mentira lá atrás, na origem. O humano o que faz? Reverifica a mentira e carimba a decisão baseada num input que ele jura que é íntegro. O resultado prático disto é a criação daquilo que o texto designa como teatro da conformidade. O teatro da conformidade, eu adoro esta expressão, é uma burocracia performativa levada ao extremo. É exatamente isso. Porque as organizações acumulam carimbos, têm relatórios imaculados para mostrar aos auditores, painéis de monitorização cheios de luzes verdes, mas a estrutura subjacente é oca. Completamente oca. É uma fachada. Uma fachada que passa em qualquer inspeção visual, mas desmorona-se ao mais leve escrutínio criptográfico.
E esta insistência no chamado human in the loop, a manter o humano ali no ciclo perante volumes massivos de decisões a acontecer em milissegundos, não só atrasa o desempenho de toda a rede, como insere uma vulnerabilidade catastrófica. E mais, o cérebro humano torna-se o elo mais fraco por pura exaustão. Pois. Não temos capacidade de processamento analítico para aquela escala. E a resposta instintiva das organizações perante estas fraudes costumava ser atirar mais pessoas para o problema. Contratar mais gente para rever a revisão. Tal e qual. Criar mais níveis de chefia intermédia para validar os dados. Mas a lógica do Rizzari inverte este paradigma. Como assim? Bem, se o validador humano é sistematicamente iludido por máquinas que forjam realidades, o imperativo arquitetónico é retirar essa responsabilidade cognitiva ao humano. É garantir que a máquina, logo no nível físico, é incapaz de gerar a falsificação inicial. O que nos introduz diretamente à arquitetura que serve de base ao texto. O Rizzari propõe um modelo de 3 camadas, começando pela camada 1, onde ele introduz a substituição do humano pelo DITL. O device in the loop. O dispositivo no ciclo, exato. Em vez de pedirmos a uma pessoa para adivinhar se a informação é verdadeira, exigimos que a máquina prove que a informação é real antes sequer de a transmitir. É a transferência da raiz de confiança. A camada 1 dedica-se em absoluto à identidade inegável do hardware. Ele usa o conceito de Node ID no ecossistema Cirragos, que estabelece uma âncora para impedir qualquer usurpação de identidade na rede. E a leitura detalhada desse mecanismo de identidade sugere algo muito superior a uma palavra-passe complexa. Para quem nos ouve, parece uma espécie de fusão entre um teste de ADN e uma certidão de nascimento imutável para hardware. É uma excelente analogia. Mas de que forma é que isto funciona na prática física? Como é que se impede a clonagem deste identificador se no mundo digital nós sabemos que tudo parece copiável? O processo técnico afasta-se totalmente da simples atribuição de um número de série numa fábrica. O número de série podia ser clonado num ataque de spoofing muito básico. Pois qualquer um copiava um número. A ancoragem que ele descreve utiliza características inerentes à própria estrutura do silício. A nível microscópico, durante o fabrico, é fisicamente impossível produzir 2 microchips absolutamente idênticos. A sério? Há sempre diferenças? Sempre. Existem sempre variações infinitesimais, pequenas imperfeições na física do material. O sistema processa essas anomalias microscópicas, que são únicas em cada chip, para derivar uma assinatura criptográfica. Espera lá. Portanto, não é um código que o fabricante injeta no processador. Não, nada disso. É a própria física do componente a funcionar como a chave criptográfica. Uau! Quer dizer, a máquina não consegue mentir sobre a sua identidade porque isso implicaria alterar a sua própria composição material a um nível quase subatômico. Exatamente. A assinatura falha no exato instante em que a matemática física não corresponde ao que foi registado. Fascinante. E ao conjugar o hash resultante dessa física inalterável com o carimbo de tempo muito preciso do momento de instalação do sistema, gera-se o certificado de existência. Certificado de existência. Sim, esta prova criptográfica liga a máquina de forma irrevogável ao seu momento de nascimento na rede. A consequência drástica disto é que o certificado não é gerado apenas no momento do arranque da máquina. Ele funde-se e viaja obrigatoriamente com cada pacote de dados, com cada leitura de sensor e cada decisão reportada. Ou seja, a falsificação torna-se uma impossibilidade geométrica e matemática logo ali na origem. Logo na camada 1. Pronto, resolve-se o problema da origem. A máquina é mesmo quem afirma ser. Mas vamos aplicar algum ceticismo a este modelo. Vamos a isso? Uma organização implementa a camada 1. Tem milhares de dispositivos com estas identidades blindadas. Sabemos que a máquina A é, sem margem para dúvida, a máquina A. Certo. No entanto, uma máquina legítima com um certificado de existência perfeitamente válido pode ser atacada ou manipulada para enviar dados fraudulentos. Voltando ao nosso guarda de discoteca. Ele sabe que o cartão de cidadão é real. Exato, o cartão é real, mas a pessoa portadora pode estar lá dentro a cometer um crime, não é? Sem dúvida. Como é que a estrutura isola um dispositivo perfeitamente validado que começa a injetar comportamentos anómalos? Essa é a grande limitação natural das abordagens isoladas de identidade. Identificação não garante retidão da ação contínua. E é precisamente o reconhecimento dessa vulnerabilidade que força o sistema a introduzir a camada 2. A verificação empresarial? Isso. O certificado de existência da primeira camada precisa de um enquadramento analítico e comportamental para ter relevância ao longo do tempo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante.
porque falámos no início sobre a intransigência legal do RGPD. A regulação vai continuar a exigir a tal supervisão humana de que falávamos. Pois vai, o regulador não abdica disso. Então, como é que uma empresa harmoniza um ecossistema criptográfico que é altamente automatizado com esse requisito legal de manter humanos no processo de decisão? A inovação da camada 2 está na redefinição completa da função humana. A infraestrutura interna da empresa passa a atuar como um sistema nervoso central para todos os dados que emergem da camada 1. Certo. Não se limita a perguntar se a assinatura física confere. Começa a cruzar essas assinaturas com modelos de detecção de anomalias que focam em séries temporais e padrões de tráfego e cria um registro de auditoria imutável internamente. Dá contexto à matemática. Gente, Por exemplo, se eu tiver um sensor que historicamente reporta leituras de pressão de 10 em 10 minutos e de repente, à meia da noite, começa a transmitir volumes massivos de pacotes encriptados fora de horas. perfeito. Nesse cenário, a identidade do sensor continua a ser tecnicamente genuína, A máquina é a máquina. mas o comportamento é aberrante. Então a camada 2 bloqueia a transação imediatamente e sinaliza o desfazamento. E é aqui que entra um humano. É aqui que o requisito legal do RGPD é satisfeito, mas de uma forma completamente oposta àquele teatro da conformidade de que falávamos. Porque agora um humano já não está a olhar para milhares de linhas de código a tentar encontrar a agulha no palheiro. Exato. O humano entra para auditar e deliberar sobre as anomalias que foram sinalizadas pela máquina. A decisão passa a ser suportada por evidências criptográficas cristalinas. O validador não baseia a sua assinatura na fé num documento digital. Intervém baseado num alerta fundamentado na física. A supervisão ganha finalmente substância empírica. É a transição de um paradigma de fé cega para um escrutínio matematicamente cirúrgico. Sim, e a organização adquire uma confiança férrea nos seus dados internos. Mas, elevando o cenário para a complexidade macroeconómica, nós sabemos que as empresas não operam num vácuo de redes fechadas, certo? Claro que não. O valor da conformidade revela-se mesmo nas interações externas. Se um consórcio logístico, ou um regulador governamental, ou até um parceiro estratégico na cadeia de abastecimento, precisar de validar esses dados, Aí o caso muda de figura. a empresa virar-se para o mercado e dizer: olhem, podem confiar em nós, auditamos tudo internamente e está impecável. Isso é uma premissa inaceitável com os escândalos corporativos que vemos quase todas as semanas. A assimetria de informação entre quem produz os dados e quem precisa de confiar neles tem sido a verdadeira ruína dos sistemas de conformidade fechados. Uma auditoria interna, por muito sofisticada que seja, carrega sempre o peso da desconfiança externa. Pois carrega. E é esse conflito estrutural que dita a necessidade da camada 3. A verificação distribuída pública. Então, o que é que isto tudo significa ao nível da partilha de dados corporativos sensíveis? Porque a expressão registro distribuído público faz soar alarmes de cibersegurança na cabeça de qualquer um. É natural. O conceito tradicional remete para a ideia de um livro de registros aberto na praça pública, onde um notário carimba cada transação da empresa à frente de toda a gente. Mas expor as decisões da camada 2 de forma pública parece um convite à espionagem industrial. Sem dúvida. Como é que o sistema resolve o paradoxo de provar externamente a conformidade sem derramar os segredos comerciais e a propriedade intelectual aos ventos? Se ligarmos isto ao panorama geral da criptografia moderna que o Risarit explora, ele descreve a utilização de provas de conhecimento nulo, o famoso Zero Knowledge Proof, implementado no registro distribuído. Claro. A mecânica da camada 3 não envolve todo a publicação do conteúdo dos relatórios. Ninguém publica os detalhes das patentes ou as bases de dados de clientes no registro global. Então o que é publicado? O que a organização âncora de forma imutável é a prova matemática validada da operação. O certificado de existência e a cadeia de integridade comportamental são assinados com chaves avançadas. Provando ao exterior que o evento ocorreu e que respeitou as regras, mas omitindo os dados em si. Exatamente. É um mecanismo que permite demonstrar cabalmente a terceiros que a empresa possui a resposta correta e inalterada, sem nunca revelar os componentes da fórmula que levaram a essa resposta. Isso é brilhante. E a genialidade defensiva nisto tudo, na estruturação destas 3 camadas integradas, reside nesta barreira tripla, não é?
A quebra simultânea disto é, para todos os efeitos, impraticável. Praticamente impossível. Um ator hostil que tentasse comprometer a verdade corporativa perante uma auditoria externa já não enfrentava apenas um firewall de software. Um atacante seria forçado a coordenar uma subversão em várias frentes completamente diferentes e tudo em simultâneo. Ao mesmo tempo, teria de corromper a raiz física inalterável do dispositivo na camada 1, E infiltrar-se nos motores analíticos da infraestrutura na camada 2? no exato milissegundo em que faz isso, coordenar um ataque de consenso ao registro público global na camada 3, para ocultar as provas. A energia e a coordenação exigidas tornam a falsificação insustentável do ponto de vista económico e operacional. Impressionante. E estas ideias exploradas neste texto não surgem isoladas, pois não? Não, ganham particular ressonância quando enquadradas com outros artigos publicados pelo Ritter ao longo deste mesmo período em 2026, quando ele foca a análise em temas como o problema da caixa negra na governança de inteligência artificial. Sim. Ou quando explora como a arquitetura do Cirragos afasta a tecnologia da pura ensinação para começar a provar a realidade empírica. O diagnóstico aponta para o esgotamento do deslumbramento inicial com a IA. Aquela fase em que toda a gente achava piada a gerar imagens falsas já passou. Passou. A capacidade de gerar ilusões altamente fidedignas massificou-se. A prioridade hoje já não é o tamanho do modelo ou a velocidade da geração sintética. O problema central da economia digital passou a ser a rastreabilidade probatória de tudo o que consumimos. Ou seja, assistimos a uma transição abrupta da magia da inteligência artificial para o peso avassalador da responsabilidade corporativa. A ilusão perde completamente a utilidade quando destrói o valor da prova em processos críticos. É isso. O conceito que ele enfatiza em torno do ciclo de vida consciente dos dados exige que o output algorítmico abandone aquela cortina de fumo probabilística. Exige-se à máquina que torne a sua realidade auditável. E a verificação distribuída assume o papel de âncora da IA. Sem esta âncora, as organizações navegam num oceano onde não conseguem distinguir a telemetria real das alucinações geradas pelas suas próprias ferramentas. Esta urgência técnica liga-se diretamente à aplicabilidade imediata do que falamos para quem nos ouve. O conteúdo transformou-se na unidade base de transação de valor. A proliferação descontrolada de dados sintéticos não é apenas um debate académico engraçado. É um risco gigantesco. É um risco económico tangível, capaz de corroer cadeias de fornecimento inteiras ou precipitar a falência de estruturas baseadas em dados que já nascem corrompidos. Como o Rizzari cristaliza num dos seus títulos fundamentais, a verificação supera a confiança. Numa infraestrutura sofisticada, depender da confiança é, no fundo, confessar uma vulnerabilidade sistémica fatal na operação. A complacência cede lugar ao rigor matemático. O legado essencial desta nossa análise detalhada reside na clarificação de que a conformidade evoluiu radicalmente. Deixou de pertencer ao domínio dos burocratas, Dos manuais de procedimentos esquecidos. das folhas de risco preenchidas à mão. A conformidade corporativa transmuta-se num desafio crítico de engenharia dura. A segurança dos fluxos digitais passa a ser coagida pelas restrições da física dos microchips e gravada em pedra por redes descentralizadas. As regras subjetivas cedem lugar à imposição técnica. E repara, este encadeamento de restrições rígidas remete-nos para uma reflexão derradeira. Um contraponto lógico muito interessante para quem nos acompanha a pensar. Estou curiosa. Se a infraestrutura global está a convergir para um cenário onde os componentes de hardware e os algoritmos assumem o controle supremo da realidade corporativa, eliminando estruturalmente a falibilidade humana, estaremos a transferir o peso da própria definição técnica de verdade para o desenho das máquinas. Essa é uma excelente questão. Num modelo de verificação extrema em 3 camadas, onde a automação criptográfica rejeita qualquer desvio, que entidade regula e audita os arquitetos originais que estabelecem as regras dessa mesma validação? É uma interrogação fundamental sobre o poder de quem detém as chaves num mundo de descentralização automatizada. Transferir o ónus da verdade para a prova matemática impõe, de facto, um novo nível de vigilância sobre quem escreve o código. Completamente.
O enquadramento que extraímos daqui demonstra que o colapso do segurança com a lanterna à porta da discoteca não foi o fim da história da validação. Foi o catalisador necessário para a construção de um edifício totalmente novo, onde a capacidade de gerar engano é eliminada a nível atómico. Um paradigma brutal. E com esta perspectiva encerramos a exploração de hoje. Muito obrigada por nos acompanharem e continuaremos atentos às profundas mutações da infraestrutura tecnológica e às suas consequências para o mundo empresarial.